Eu não entrei em nada que foi o ex, em nada do ex. Em Apocalipse, capítulo 2, do 4 ao 5, o Senhor Deus diz ao anjo da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então foi Deus que deu, meus queridos, desse fruto. Foi Deus que fez. Somos feituras de Deus, criados em Jesus Cristo, família de Deus. Eu também sou o anjo da igreja de Esmirna. Eu, Paulo, eu não entrei em nada que foi o ex. São filhos de Deus, são gerados pelo Espírito, meus queridos. Então, lá na igreja da Tiatira, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu abri a minha casa, meus queridos, é a minha coroa, a coroa de Filadélfia. Sou varão, coluna no templo de Deus, sou Senhor. Eu, em minha casa, gerei os meus filhos. Os filhos que eu tenho, Paulo, né, são, né, que eu abri aqui na frente, meus queridos. Eu não entrei em nada que foi o ex, e assim eu sou, né, o anjo da igreja de Éfeso, é anjo da igreja dos caídos, meus queridos. O anjo da igreja de caídos. A disciplina e a doutrina de Deus que Deus tem para ele é de não entrar em nada que foi o ex, em nada que foi o ex-marido, não entrou. Cada um de nós temos a nossa honra com Deus, temos a coroa, né? O Senhor Deus, ele diz ao anjo da igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá, meus queridos. Eu não entrei em nada que foi o ex. E assim eu sou o anjo dos caídos, eu sou o anjo da igreja de Éfeso. Os filhos foram feitos por Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 2, do 14, do 10, né, até o 19, o apóstolo Paulo vem falar que somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, isto é, feituras de Deus, famílias de Deus, né? Então, meus queridos, não entrei em nada que foi o ex, o anjo da igreja de Éfeso. O Senhor diz para ele: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e arrepende-te. Eu não entrei em nada que foi o ex. Aqui eu abri a minha porta, eu tenho a minha coroa. E lá na igreja de Esmirna, Deus diz também para o anjo da igreja de Esmirna ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, meus queridos. Não entrei em nada que foi o ex. Um que foi o ex-marido. Não entrei, meus queridos, em nada que foi o ex. Eu abri, né, a minha casa, né? Sou também senhor da igreja de Laodiceia, né? O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, meus queridos, eu abri a minha casa. Eu tenho os meus filhos, eu sou pai de família, né? O apóstolo Paulo também gerou seus filhos, né? Peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões, em Filemão 1:10. Aqui o apóstolo Paulo fala como um pai de família também, meus queridos. Aos pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, meus queridos. Aos pais de família, não entrei em nada que foi o ex, em nada do ex-marido. Cada um de nós temos com Deus a nossa honra, né? Nós somos homens, eu, Paulo, sou o pai homem, né? Aqui na minha casa, os filhos que eu tenho, eu gerei, mas vamos aquietar o que for a coroa do Paulo. A coroa do Paulo, eu sou, né, coluna no templo do meu Deus, eu abri a minha porta aqui na frente, é a minha coroa da guarda. Que Deus abençoe a toda a igreja de Deus. Nós agradecemos esse minuto com atenção à palavra de Deus falando sobre caiu, né? Sobre o anjo que caiu, né? Então, o anjo da igreja de Éfeso, ele vai passar essa obra, né, para a feitura de Deus. Foi Deus que fez. Lembra-te, pois, de onde caíste. Foi Deus que fez, foi Deus que deu a comer deste fruto que está no meio do paraíso de Deus, né? A todos os senhores, né, e também aos pastores também. Em minha casa, o pastor sou eu, né? Lá, aqui em casa, sou eu, Paulo, o pastor, né? Somos feituras de Deus, foi Deus que fez. Aos pastores, meus queridos, somos feituras de Deus, coluna no templo de Deus, né? Eu, Paulo, eu tenho a minha coroa, né? Então, os pastores somos feituras de Deus, feitura sua, criados em Jesus Cristo, família
de Deus. Não entrei em nada que foi o ex. O Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Foi Deus que deu a comer desta árvore. O Senhor Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, diz em João 15,5: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Apóstolo Paulo, em Gálatas 3, do 26 ao 29, pregou que todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. São filhos de Deus, vem o batismo, vem a salvação, e assim o anjo da igreja de Éfeso: não entrei em nada que foi o ex. Que Deus abençoe a igreja, a paz do Senhor.